Gente, nós somos de fato livres no que se diz respeito a nossas escolhas? Nós realmente gozamos e usufruímos do tão aclamado livre-arbítrio? Será mesmo que tudo isso faz sentido? Será que mesmo que isso tudo está ancorado em um postulado absoluto? Gente, é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. É sobre isso que nós vamos trazer algumas informações filosóficas da mais alta valia. E já lhes adianto, falaremos aqui de um dos mais brilhantes filósofos do racionalismo universal, que ao lado de Leibniz e do próprio Descartes, forma, vamos dizer, a trinca, não é? A trinca do racionalismo filosófico, e eu estou me referindo aqui, claro, a Baruch Spinoza, não é? O grande filósofo dos Países Baixos, nascido lá no ano de 1632, não é? E que deu contribuições fundamentais para todo o deslinde da filosofia depois de sua época, claro, influenciando muitos outros filósofos, influenciando uma gama de intelectuais, digamos, de uma quantidade sem precedentes. Baruch Spinoza. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Portanto, se realmente somos livres, se realmente gozamos deste livre-arbítrio, que temos tanto orgulho aí em ostentar e dizer. Gente, não antes de pedir a vocês, a você que ainda não é inscrito no canal, peço a sua inscrição, peço que você se inscreva, pois a sua inscrição é fundamental aqui para a continuidade de nossos trabalhos. Peço que curtam o vídeo, que compartilhem com seus amigos, aí em seus grupos de WhatsApp, etc. E também acionem, deem o seu like, curtam o vídeo e também acionem a sinetinha das notificações para que vocês não percam aqui os nossos conteúdos que publicamos com uma boa frequência, tá bom? Sim, não posso me esquecer. E a todos vocês que já são inscritos, a todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, deixo aqui o meu muito obrigado, Realmente os meus ternos agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Gente, vamos lá. Bom, e claro, desejar a vocês todos aí um feliz Halloween, Dia das Bruxas, 31 de outubro. Essa data tão especial, tão bacana, Ainda mais para nós que somos aí, digamos, grandes entusiastas, de literatura de horror, horror fantástico, terror, suspense, não só literatura, mas também cinema, filmes. A todos vocês, e especialmente a vocês, um feliz Halloween, não é? Gente, livre-arbítrio. Ora, será mesmo que nós temos essa capacidade de escolhermos entre isso ou aquilo, tomar esta ou aquela atitude? Bom, gente, eu já vou lhes adiantar o seguinte. Spinoza vai dizer que não, tá? Ele vai dizer que não é bem assim que funciona. Mas antes de entrarmos, digamos, na explicação spinozana, por assim dizer, para que vocês compreendam melhor toda essa sistemática de Spinoza, eu preciso voltar, perdão, alguns séculos e falar um pouquinho de Aristóteles. Eu acho que é uma comparação muito boa, para que fique bem claro depois aqui, ou fique bem claras as proposições de Spinoza. Veja bem, Aristóteles, que foi um grande, digamos, preceptor das ideias da ética, da moral, etc., ele dizia o seguinte, que uma conduta, ou melhor, ele conceitualizava, veja bem, eu vou por esse caminho que é melhor, ele conceitualizava a moral como qualquer ação humana que possa ser atribuído um valor. Então isso seria moral em Aristóteles. E Aristóteles também dizia o seguinte, que uma atitude humana, qualquer ação humana, qualquer atitude humana, para poder ser objeto de uma análise que seria a moral, ela tem que ter ou estar submetida a duas condições. Primeiro, tem que ser uma ação própria, uma ação da própria pessoa, e também o julgamento dessa ação tem que ser pela própria pessoa. Então, quer dizer, eu, J, fiz aqui um ato. Ele tem esse ato para ser ponderado como moral ou não.
eu mesmo tenho que ter o realizado e eu mesmo tenho que fazer o juízo de moral. Então você me pergunta, ora, mas o que nós mais fazemos aí no mundo afora é julgar os atos alheios, né? Se é moral ou se não é moral. Isso não é moral. Isso aí, digamos, isso é um moralismo. É algo que está ali perto do conceito de moral, mas não vem a ser moral, tá? Portanto, essa é a primeira questão. Tem que ser um ato próprio, né? Um ato advindo da própria pessoa, que inclusive fará o julgamento de ser moral. E uma segunda condição para que um ato possa ser, digamos, objeto de uma análise moral, este ato tem que ter sido voluntário. Portanto, um ato oriundo do livre-arbítrio. Então perceba que Aristóteles ele já prevê e até postula o livre-arbítrio como algo imanente ao próprio ser humano. Não é verdade? Então quer dizer, um ato para ser moral ele tem que ser primeiro vindo da própria pessoa que fará o juízo e este ato tem que ter sido fruto da vontade daquele que praticou. Né? Fruto do livre-arbítrio. Portanto, aquele ato ele poderia ser feito de forma diferente, mas não foi feita porque a pessoa escolheu fazer daquela forma. Tá? Então quer dizer, vamos pegar um exemplo aqui, eu vou até uma pastelaria chinesa, na pastelaria do China, e ali tem um pastel de carne e um pastel de queijo. Eu vou e peço o pastel de queijo. Quer dizer, para Aristóteles isso pode ser julgado? Pode, primeiro porque foi eu que peguei o pastel de queijo, eu que comi o pastel de queijo, e eu mesmo vou fazer o meu juízo. E segundo, por quê? Porque eu poderia ter escolhido o pastel de carne, mas eu escolhi o de queijo. Então aqui eu fiz essa breve propedêutica para vocês compreenderem que lá em Aristóteles o conceito, as definições, as ponderações sobre o livre-arbítrio já foram pré-fixadas. Portanto, nós temos o livre-arbítrio, isto na ideia aristotélica e também na ideia de pensadores que sucederam a Aristóteles nos próximos séculos. Agora nós vamos chegar em Spinoza. Gente, Spinoza ele possui uma importância, como disse no começo, fundamental para a história da filosofia. Spinoza é tido por muitos estudiosos e muitos filósofos, inclusive contemporâneos, como um grande divisor de águas. O próprio Karl Marx se referiu, não é contemporâneo, mas eu estou dando um outro exemplo aqui, o próprio Karl Marx se referiu a Spinoza, quer dizer, como responsável por dividir a filosofia em duas, quer dizer, uma importância muito notória, muito significativa para o mundo filosófico. E também, como disse, ao lado de Descartes que inclusive influenciou muito Spinoza, né? Ao lado de Descartes e Leibniz, quer dizer, talvez os três maiores pensadores racionalistas do mundo. Né? Gente, para Spinoza, o livre-arbítrio é uma farsa. Não existe livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque Spinoza, e veja, especialmente em uma de suas magnum opus, Ética, ele vai trazer a ideia da causalidade material. Isso quer dizer o seguinte, que tudo o que acontece, inclusive os nossos próprios atos, estão, digamos, inseridos em um contexto natural. Assim como nós temos como os gatinhos existem, como a chuva chove, como o trovão ressoa com o seu tonitruante som nos céus, não é? Como um pé de alface nasce, tudo isso está inserido em um contexto natural. E nós também estamos nesse contexto natural. E tudo o que acontece, como ia dizendo, inclusive os nossos próprios atos, acontece da forma que teria de acontecer, por ser a única forma possível. Então, veja, naquele outro exemplo, quando eu chego na pastelaria do China, né, e tem ali um pastel de carne, um pastel de queijo, eu pego o pastel de queijo. Isso quer dizer o seguinte, que eu pegar o pastel de queijo é uma necessidade natural. Aquilo teria de acontecer.
aquilo, quer dizer, foi necessário que aquilo acontecesse e não havia outra possibilidade senão aquela. Portanto, você poderia dizer, então, quer dizer, não tinha possibilidade de eu pegar o pastel de carne? Não, não tinha possibilidade de você pegar o pastel de carne, porque a natureza o impeliu a pegar o pastel de queijo. As causalidades materiais. Nós estamos, portanto, inseridos em um todo natural do qual somos parte, né? E seguimos estas leis universais da natureza. Né? Somos impelidos por causas naturais e materiais a fazer e a tomar atitudes que só poderiam, ou melhor dizendo, a tomar atitudes que apenas elas poderiam acontecer. Quer dizer, não há espaço para contingência. Diferentemente do que preconizou Aristóteles, Spinoza vem romper com esta ideia. Tudo o que acontece tinha que acontecer. Não havia outra possibilidade. Mas daí você pode me dizer assim, Jota, mas isso tá muito estranho. Quer dizer, se eu vou na pastelaria do China e como pastel de queijo e não como de carne, eu tenho as minhas explicações para isso. Eu tenho a minha justificativa. Eu como queijo porque eu não gosto de carne. Ou eu como queijo porque o de carne me faz mal. Spinoza vai dizer que isto são apenas autojustificativas, né? Ou poderemos dizer, quer dizer, autoexplicações para aquele fato imediato, que não corresponde à essência verdadeira que motivou aquela necessidade de você comer o de queijo. Quer dizer, você vai ficar como, digamos, até uma... quer dizer, Spinoza pega até pesado, mas é como se fosse uma autojustificativa para uma coisa que você não sabe. Ótimo, chegamos ao ponto. Né? Você, eu, ninguém sabe o porquê está fazendo aquilo, o porquê tinha que acontecer aquilo, e por que nós não sabemos? Porque nós somos parte de um todo natural. E para sabermos a essência da causalidade, nós teríamos que ser o próprio todo natural e não parte dele. Né? Percebam que coisa interessante. Né? Então, em Spinoza, nós vamos ter essa ideia. A ideia de que tudo o que acontece é porque tinha necessidade de assim acontecer. E não há espaço para contingência. O livre-arbítrio que achamos possuir é apenas uma autoexplicação própria para um ato imediato. Veja que interessante. Né? Veja, nós temos diversos autores que estudam Spinoza, inclusive um que é nosso contemporâneo, que é o grande professor Clóvis de Barros Filho. Né? Inclusive, me inspirei muito nele em algumas lições que ele traz para trazer esse vídeo a vocês. O professor Clóvis de Barros tem várias ponderações, tem várias análises sobre as múltiplas obras do Spinoza. Vale muito a pena. Né? Então deixo aqui uma sugestão a vocês. A você que não conhece o professor Clóvis de Barros, quer dizer, ele é muito famigerado, é muito famoso aí pela sua competência mesmo. Então você pode colocar aí no Google, no YouTube, Clóvis de Barros Filho, Spinoza. Nós vamos ter ali várias ponderações do professor a respeito. Eu disse que ele fez análise das múltiplas obras do Spinoza, mas não sei se ele fala de todas. Mas ele fala de muita coisa, tá? Ali que pertence ao arcabouço epistemológico do Spinoza. Tá? E ele tem várias aulas, coisas magníficas. Não percam, não percam. Procurem saber. Né? Então vejam, gente, como eu dizia, esses autores, né, inclusive o professor Clóvis, realmente fazem essas críticas apontando essas críticas que eu digo no sentido analítico, né, apontando essa ideia de Spinoza como uma ideia muito importante para o universo da filosofia. Né? Então percebam que Spinoza veio romper com postulados pretéritos, em muitas, digamos, de várias formas. E uma delas veio ser essa questão conceitual, veio a ser esta questão conceitual do livre-arbítrio. Portanto, gente, para concluirmos, em Spinoza, tudo o que acontece tinha de acontecer. Você pode até fazer um paralelo com predestinação, mas que não cabe.
Não cabe primeiro que Spinoza ele não considera a transcendência. Para ele não tem transcendência. Para ele é tudo aqui, é tudo imanência. Até mesmo Deus, né? Nós temos o conceito do Deus de Spinoza, que é uma coisa linda também, né? Eu tenho minhas discordâncias sobre isso, mas analiticamente, né? Quer dizer, o Deus de Spinoza, aquele Deus imanente que está aqui, está presente e tal, coisa também maravilhosa. Então Spinoza ele não considera transcendência, tá? Ele não coteja as questões existenciais tomando por premissa que haja uma transcendência. Não, para ele é tudo aqui. Até como disse o próprio professor Clóvis de Barros, né? O Spinoza, fazendo uma correlação lá com a alegoria da caverna de Platão, o Spinoza ele acha que só existe dentro da caverna, só o mundo sensível, né? Aquele mundo das ideias de Platão e tal, Spinoza descarta. Né? Então, quer dizer, e tudo dentro desta caverna de Spinoza, tudo que acontece tinha que acontecer. Né? Havia necessidade que acontecesse. E as razões para isso nós não sabemos. Por quê? Porque somos parte de um todo natural. E a parte não pode conceitualizar os desideratos do todo. É basicamente isso. Né? Então, bom, uma lição importante. Achei importante compartilhar com vocês uma das múltiplas ideias de Spinoza, que possui uma filosofia muito abrangente, né, que toca em muitos aspectos sensíveis, tal, e esse é um deles, a questão do livre-arbítrio. Portanto, em Spinoza não há que se falar em livre deliberação, em livre-arbítrio. E todas as justificativas que você possa vier a dar, por exemplo, eu comi o pastel de queijo porque eu gosto mais de queijo do que de carne, isso são apenas, digamos, autoexplicações inócuas, anódinas, insignificantes, que jamais vão refletir a verdade, pois a verdade, neste caso, nos seria inalcançável. Por quê? Porque somos parte natural de um todo natural. E não é dado à parte conhecer, digamos, os desideratos do todo. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido, quer dizer, uma razão de riqueza de conhecimento para vocês. Peço uma vez mais que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, que compartilhem, que acionem também a sinetinha nas notificações para que vocês não percam aqui os nossos conteúdos. Gente, muito obrigado e até uma próxima.